Seja muito bem-vinda aqui na minha aula. Eu sou Elisandra Antunes, professora de artesanato, e hoje eu vim te mostrar o passo a passo desta linda caixa retangular. Aqui você vai aprender a fazer 3 técnicas simples e fácil, mesmo que você nunca tenha feito antes artesanato. Então aqui primeiro vamos pintar nossa caixa por dentro. Eu vou usar a cor branca como base primeiro. Vou passar em toda a caixa o branco dentro. Na primeira demão é muito importante que você faça uma demão, seque bem com o secador ou deixe secar natural. Aqui eu vou acelerar um pouquinho, mas depois de seco, lixar com a lixa 320, bem lixado. Depois que tu passar todo o branco, aqui o rolinho eu tô ajudando para não ficar o risco do pincel, então o rolinho ajuda para isso. Mas se tiver um pincel com seda macia e tá bem hidratado, ele não vai ficar riscado. Mas lembrando aqui que a cor branca é uma das cores mais difícil para pintar. Então, às vezes, a peça vai precisar de 3 ou 4 demãos de branco. Mas neste caso aqui, eu vou passar só um fundo, porque a cor que eu quero passar depois é amarelo. Então, o amarelo precisa de um fundo branco. Todas as cores claras sempre vai precisar passar uma base branca para esse amarelo ficar mais lindo e mais bonito, né? Então, aqui eu vou passar em toda a peça o branco. Aqui nessas beiradinhas da caixa, ela é bem chatinha, né, para pintar, então eu usei o pincel mais durinho. E agora aqui na parte de fora, que eu acelerei um pouco ali para não ficar tão longo o vídeo, aqui vou passar também uma cor branca, vou emparelhar com o rolinho. Depois vou pintar fora, dentro, na lateral. Tudo vai ser branco aqui, a base. Lembrando que antes de passar o branco, eu sempre passo a goma laca indiana nas minhas peças, que é um selador. Ou também tem seladoras especial para MDF, que é o que deixa a peça mais protegida da umidade. Que é muito importante passar a goma laca indiana, que é uma seladora ótima. Então aqui eu já passei o branco, já pintei amarelo dentro, sequei, dei 2 demãos, então dei uma acelerada aqui. E agora vamos para a técnica de esponjado. Aqui a técnica de esponjado, você vai usar as cores predominantes no papel de seda, nesse caso que eu escolhi. Então, a técnica vai ser uma técnica esponjado, esponja molhada, é o nome da técnica. E aqui você vai passar o branco de novo, novamente, porque ele deve estar molhado para fazer essa técnica. Então, você vai utilizar uma esponjinha amarela de lavar louça ou qualquer esponjinha que você tiver em casa e vai pegar alguns pontos. Aqui eu peguei um pouquinho de rosa, então vou dando batidinha. Ó, com outra esponja limpa, eu vou tirando as marcas da esponja, porque não precisa ficar marcado. Ela precisa ficar tipo um aquarelado com a esponja. Então, aqui usei o amarelo, usei o verde. Daí, se você não gostar que ficou muito forte, você coloca branco em cima. O certo do esponjado que eu gosto de fazer é em cada cor e secando. Aqui, por exemplo, eu vou misturar o verde para ver como fica com o amarelo e vou dando batidinha com a esponja. A esponja não tá molhada, ela tá só úmida, mas a tinta sim continua molhada. Então aqui vou pegar mais um pouquinho do amarelo, que eu quero mais amarelo, e aí vou batendo com a outra parte da esponjinha que não esteja suja. Pego uma esponja limpa e vou dando batidinha. Também você pode fazer aqui
com um lencinho umedecido. Tu passa a tinta e aí vai tirando com o lencinho umedecido, que vai dando outro efeito muito legal, fica nesta técnica esponjada, que é o esponjado úmido. Então aqui eu vou repetindo as cores, vou vendo como vai ficando, se eu quero mais cores, menos, e vai de gosto aqui nas técnicas. As técnicas sempre vai ser diferente de cada pessoa, né? Então, aqui eu vou secar bem. E se eu quero mais cores ali, porque eu quero que fique um esponjado bem de leve, um pouquinho do amarelo, um pouquinho do verde, do que predomina ali no meu papel. Aqui eu botei um pouquinho mais de rosa. Então, neste caso aqui, eu tô tirando com o lencinho umedecido. Então, vai ficando umas marcas bem legal, que eu achei lindíssimo também. Repito de novo o verde. Então, quando a gente vai secando, o que vai ficando, vão ficando camadas das cores e fica muito bonito no trabalho. Então, aqui eu botei um laranja também, que eu achei lindo, que é um amarelo, tipo laranja, né? Eu acho que é um amarelo bem forte. Eu achei aqui que ficou muito forte, então eu peguei o lencinho umedecido e fui tirando. Então, aqui vamos passando e secando. Eu gostei como ficou, já então seco. Secar bem. Já gostei, então vou na outra parte da caixa que eu vou fazer o esponjado. Nesse caso aqui já secou, já adiantei para vocês. E eu quero fazer em cima do esponjado uma técnica com stencil e massa acrílica. Massa acrílica você acha em qualquer lugar aí da material de construção, é muito prática e tem uma linda utilidade no artesanato. Aqui usei uma espátula com stencil, tem que estar bem fixado, o stencil tem que estar bem parelho para não borrar a nossa massa acrílica. Aí pode deixar secar ao natural ou pode acelerar com o secador. Aqui eu deixei secar bem, então voltei aqui de novo, já a peça já tá seca. Já fiz no outro lado também, que é a mesma técnica, já secou. Então aqui nas beiradinhas da caixa eu vou dar um acabamento antes de colar o papel. Aqui o papel eu colo com cola branca Cascorette, que é uma cola ótima para decupagem também. Para papel de seda, essa aqui, mas também pode usar papel de scrap, pode usar guardanapo. Aqui no caso do guardanapo, a cola deve ser um pouquinho mais líquido, você tem que hidratar um pouquinho mais o pincel e passar. Então, eu vou escolher meu papel aqui, a parte que eu quero, e eu gosto dessa das flores, então vou botar mais flores do que... E apresento aqui, já com a cola. Esse papel de seda é muito bom de trabalhar, prático. Eu vou usar um saquinho plástico para passar em cima, né, com um paninho e esticar bem o decupagem para não ficar enrugado. A pessoa que gosta colocar e deixar arrugadinho também é outra técnica linda que fica bonito. Eu gosto de esticar bem. Então, eu estico bem esticado, vejo que não fique nada de bolha nem marquinha. E depois dou uma secada com o secador antes de lixar. E vou lixando nas beiradas e cortando o papel de seda aqui. E este é o decoupage com papel de seda. Uma técnica linda, fácil de fazer e muito usada no artesanato. Agora já vou secar aqui e vou fazer do outro lado e vou acelerar aqui o vídeo para não ficar tão comprido. E vou usar a outra parte do papel que eu gostar. Vai de gosto aqui, cada um usa o que tem, mas aqui o intuito é mostrar a aula de decupagem, que a gente pode misturar técnicas, esponjado com stencil, massa acrílica, né, que seria a textura. Lixo bem, vou passar o verniz, agora que secou tudo, fiz um esponjado no fundo também da caixa, na base. Olha que lindo que fica. Fica muito bonito. Então, aqui eu
vou passar o verniz acrílico fosco, ou verniz que tu tem aí. Eu vou passar sempre duas de mão. Vou passar uma de mão, vou secar bem. Ah, lembrando aqui, que eu não mostrei aqui no vídeo, é a lixa. Eu lixei ali, antes de botar a textura, eu lixei. E quando a gente lixa ao esponjado, fica uma pátina e você vê o fundo bem levezinho e fica muito bonito. Então, passei tudo verniz acrílico e aqui já tô mostrando a tag, a plaquinha ali que eu escolhi para fazer como puxador. Então, vou fazer uma decupagem nos dois lados da plaquinha, esta oval, porque ela vai colada na tampa, que é um acrílico, e quando a gente levanta a tampa, vai se ver dentro também, né? Então, por isso eu faço decupagem nos dois lados da plaquinha essa. Depois é só fazer a mesma técnica, esticar bem, secar, lixar, passar o verniz. Agora que eu vou colar também com cola branca. E tem um puxadorzinho ali de MDF também, que eu pintei tudo ele e colei em cima dessa plaquinha aí. Esse puxador. Então, aqui o puxador já tá colado. Aqui eu vou colar a tag. Aí já pintei uma cor rosinha, que é que combina ali com o papel. É um puxador de MDF bem legal, achei lindo esse puxador, é prático. Como detalhe nas palavras. Então aqui, nesta é esse é uma resina líquida que eu achei linda experimentar aqui nessa tag, porque ela fica tipo um vidro. Então eu passei aquela resina líquida, deixei secar 24 horas e depois colei ali na tampa. Botei pérola como pezinho. Vocês também podem botar pezinho de metal, se gostar. Mas nesse caso eu botei pérola. Esta caixa aqui entra uma caixa de bombom, para vocês terem uma ideia.